Olá pessoal, novamente, videoaula 2 de pessoa humana. Vamos lá, eu estava pensando aqui durante esse intervalo de gravação, eu vou fazer uma atividade, duas atividades pontuadas acerca dos assuntos da aula de hoje, ou uma só, enfim, duas ou uma, mas depois eu vou colocar lá, vou criar um tópico para atividades pontuadas, tá certo? Onde eu vou explicitar melhor, mas acho que é um assunto que se encaixa perfeitamente naquilo que eu vinha cobrando como requisito para avaliação de direito acional, né? Essa simbiose entre direito acional e de constitucional. Então esse assunto da extradição daquela ex-brasileira, digamos assim, ele se encaixa perfeitamente nessa situação. Enfim, então vai partilhar tanto da nacionalidade quanto da extradição que a gente vai estudar agora, nessa parte aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha colinha. Enfim, estrangeiros, né? Novamente, eu vou colocar para vocês todo num quadro aqui para que vocês consigam acompanhar melhor aqui a videoaula com os tópicos que a gente normalmente coloca no quadro. Vamos lá. Estrangeiro, né? Conforme eu salientei para vocês, a Constituição brasileira, ela assegura não só aos nacionais, mas aos estrangeiros a defesa dos direitos fundamentais, né? Estrangeiros que aqui estejam. Isso está previsto no próprio caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade e igualdade, enfim. Então, não só os estrangeiros residentes, mas aqueles que aqui estejam vão ter direito à proteção e efetivação dos direitos fundamentais, perfeito? Aqueles previstos no artigo 5º. Desde que não haja nenhuma incompatibilidade, claro, inclusive deve haver alguns facilitadores para a defesa dos direitos dos estrangeiros em si. Vamos lá. O estrangeiro ele pode chegar no Brasil pelas mais diversas formas, né? Ele pode ter um visto de visita. Ele pode ter um visto diplomático, ele pode ter um visto que reporte uma eventual situação de asilo. Enfim, a forma mais comum, e é a que a gente precisa estudar aqui nessa aula, são aqueles vistos de visita, né? Os vistos de visita, eles estão previstos no artigo 13 da Lei de Imigração. E são turismo, negócios, trânsito, atividades artísticas ou desportivas e outras que possam aqui estar previstas, né? O temporário, que para a gente é o mais interessante, ele é previsto no artigo 14 da lei. Vamos lá, o temporário ele pode ser de estudo, acolhida humanitária, trabalho, basicamente esses aqui, o que a gente são os mais convenientes para a gente. Vamos lá, então um estrangeiro requer um visto, se esse visto tiver realmente a necessidade de ser requerido, e aí ele pode, uma vez que o visto seja de fato concedido, ele pode vir ao território nacional e caso no momento do seu ingresso seja oportuno a entrada dele em nosso território, aí sim a nossa polícia aduaneira, né, que é feita pela Polícia Federal, não só aduaneira, mas de fronteiras, que é feita pela Polícia Federal, vai decidir sobre a conveniência e oportunidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não necessariamente um visto, ter um visto vai fazer com que um estrangeiro entre em outro território. Isso é válido não só para aquelas pessoas que têm visto quando chegam no nosso território, ou, por exemplo, para um brasileiro que tem visto dos Estados Unidos e quando ele chega aos Estados Unidos vai se analisar a conveniência e oportunidade. Porque as situações podem mudar entre a concessão do visto e, de fato, a data da entrada dessa pessoa.
não só questões políticas, questões sociais, ou questões como essa atualmente, por exemplo, em virtude da pandemia, a Trump foi uma das primeiras pessoas, primeiros representantes de Estado que fez de fato esse fechamento de fronteiras, ou seja, não necessariamente porque eu tenho um visto dos Estados Unidos que eu vou chegar lá e Trump vai falar, ok, professor Paulo, entre meu território, seja bem-vindo. Não, é analisado a conveniência e a oportunidade disso. Ou por vezes, eu tenho um visto de 10 anos, dá a entender que que eu tenho determinadas condições, por exemplo, financeiras, para entrar no território dos Estados Unidos e lá consumir, assim por diante, não trabalhar, não exercer outras atividades que não vão ser permitidas. Porém, naquele momento, eu não tenho mais as mesmas condições financeiras. Então, eventualmente, o próprio representante do Estado, de fronteira, ele pode confrontar as minhas condições financeiras de entrar ou não e decidir naquele momento se é oportuno, se é conveniente o meu ingresso. Ou seja, a entrada de uma pessoa em território, em um outro território do qual ele não seja nacional, é um ato discricionário daquele Estado. Então não é porque você teve um pré-atestado de condições para entrar naquele território, como é o visto, que você terá o direito de acesso. Não, isso é um ato discricionário. Então, a primeira importante menção aqui dessa videoaula. Enfim, aí ele pode chegar, uma vez que seja conveniente e oportuno, ele pode, então, vir ao território brasileiro estudar, sem a possibilidade de trabalho. Ele pode vir ao território brasileiro estudar com a possibilidade de trabalho. Ele pode vir ao nosso território trabalhar, naturalmente preenchidos os requisitos técnicos que eventualmente são exigidos. Por exemplo, não pode chegar aqui um americano e advogar, não pode chegar aqui um chinês e ser médico, precisa de determinadas circunstâncias, precisa da validação do diploma. Prevista atualmente nas chamadas apostilas, né? Mas enfim, essa pessoa então vai ser analisada com base na lei de imigração, podem ser concedidos determinados vistos, mas esses vistos não necessariamente representam que essa pessoa de fato vai entrar no Brasil, conforme disse, é um ato discricionário do nosso governo. Enfim, então o estrangeiro chega dessas formas e o direito dele deve ser, de fato, os direitos fundamentais dele devem ser efetivados, porque o Brasil é o responsável, uma vez que recebe essas pessoas em nosso território. Até aí sem problema nenhum. O que é de mais relevante nessa discussão é que eventual saída dessa pessoa, mas não uma saída voluntária. Por exemplo, eu tenho um americano com visto de estudante, durante 6 meses ele tem a possibilidade de pesquisar aqui no Brasil, em 5 meses ele regressa aos Estados Unidos. Perfeito. O regresso dele se deu de maneira voluntária. Mas, por vezes, haverão situações em que o regresso dele não é por pedido ou por vontade dele, mas sim por um ato compulsório do Brasil, do nosso Estado. E as 3 principais formas disso são em grau, né, de preenchimento de requisitos, né, e da natureza jurídica desses institutos: a deportação, a expulsão e a extradição. Vocês vão verificar ali no material que eu coloquei uma tabelinha contendo algumas diferenças básicas entre eles, mas é importante que vocês tenham aí outros conhecimentos para que entendam de uma forma mais elucidada esse conteúdo. Enfim, então assim, a pessoa está aqui, mas o Brasil opta pela saída dessa pessoa de forma compulsória, alheia à vontade dessa pessoa. Isso se dá dessas 3 formas. Não confundam, por sua vez, isso é muito comum, essa confusão, o não ingresso e o retorno dessa pessoa como um ato de deportação. Não.
Como eu falei para vocês, a entrada, o ingresso de um estrangeiro em algum outro território, que não seja o da sua nacionalidade, é um ato discricionário daquele Estado que está recebendo aquela pessoa. Se aquele Estado opta, então, por exemplo, o Brasil opta por não receber um espanhol, o que é mais comum ocorrer na Espanha com relação ao brasileiro. Mas, enfim, a autoridade de fronteira do Brasil opta por não receber aquela pessoa, acha que não é conveniente, acha que não é oportuno. Essa pessoa fica numa área, chamada uma área internacional, e ela, em sequência, é direcionada a seu país de origem. Para que aquele Estado não tenha gastos com relação a isso, cobra-se das empresas aéreas a venda da passagem de ida e volta. Então, por isso que vocês, por vezes, já verificaram, quando você compra uma passagem para fora do país, só o trecho de ida, ela é talvez até mais cara do que o preço de ida e volta. Isso faz com que você compre a passagem de ida e a passagem e compre o seu retorno. Isso possibilita aos estados de destino que não tenham custos com retorno daquela pessoa. Então, se não é conveniente ou oportuno o ingresso daquela pessoa, ele é encaminhado de volta. Porém, a ideia é que essa pessoa já tenha essa passagem, o que facilita o retorno. Em muitos estados, inclusive, responsabilizam as companhias aéreas por isso. Então, assim, se você não verificou que essa pessoa tinha passagem de volta, que essa passagem de volta estava, de fato, comprada e era legítima, digamos assim, né? Não era uma passagem de fachada, você vai arcar com os custos com esse retorno, correto? Então, assim, não confundam não ingresso, não autorização de ingresso com deportação. Não, ali não foi conveniente ou oportuno o ingresso de uma pessoa em território e com isso ele foi encaminhado para o seu estado de origem. A gente já viu aí algumas notícias envolvendo muitos brasileiros que não têm o seu ingresso autorizado, notadamente na Espanha, né? Enfim, então isso não é deportação, é meramente ingresso não autorizado. Inclusive, recentemente teve no Fantástico, eu não assisto Fantástico sinceramente, mas eu vi uma reedição na Globo News e uma veiculação dessa matéria no Globo News em um outro programa, falando sobre os brasileiros que tiveram o acesso negado nos Estados Unidos, normalmente vindo de fronteiras terrestres. Enfim, que eles são encaminhados à saída, né, do território, para que eles não fiquem na fronteira ali, eles vão para uma cidade mexicana. Enfim, então isso não confunde-se com deportação, perfeito? Não que não hajam casos naquela matéria que é um caso de deportação, mas são situações distintas. Enfim, o que seria a deportação? A deportação a pessoa está no nosso território, o território alheio, né? No caso eu estou sempre colocando o Brasil como o exemplo, somos brasileiros. Ela está no nosso território, mas não de forma regular. Por exemplo, o Brasil tem um acordo de cooperação com muitos estados, com o espaço Schengen, que na verdade representa muitos dos estados da União Europeia, um acordo de visto de turista. Então, não é necessário o visto de turista para que ingressemos em vários territórios, em vários estados da União Europeia ou da Europa. E não é necessário também que essas pessoas que fazem parte do espaço Schengen venham para o Brasil e sejam cobrados o visto de turismo, né? A pessoa tem direito a ingressar, desde que conveniente e oportuno, né? Isso é uma análise da polícia de fronteira. Ele pode ficar por até 90 dias. Enfim, chegou um francês aqui, vai ficar por até 90 dias, mas ele está aqui há 5 meses, ou seja, ele não está de forma regular, correto? Ou então, a pessoa tinha um visto de estudante e estava exercendo um trabalho que não lhe era previsto, que não lhe era autorizado, perfeito?
Ou seja, ele está em exercício irregular, ele está aqui exercendo algo indevidamente, que não lhe foi permitido. Ou então, essa pessoa podia trabalhar em uma determinada área e está trabalhando em outra. Ou seja, ele também está fazendo algo que é irregular, que não lhe foi concedido. Ou seja, para essas situações, aí sim cabe o procedimento de deportação. Ou seja, o estrangeiro está aqui, mas ou está de forma irregular ou está exercendo atividade que não lhe é permitida. E pode-se, então, ter a saída compulsória desse estrangeiro. Naturalmente que a Polícia Federal vai analisar se é conveniente, oportuno deportá-lo, ou então se ele preenche os requisitos para eventualmente, concomitantemente solicitar a alteração do visto, ou então que seja renovado o período de turismo e assim por diante. Isso vai ser uma análise discricionária, dependendo das situações do caso, perfeito? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que o processamento de deportação envolve sobretudo a Polícia Federal e a discricionariedade quanto a isso, bem como ao Ministério da Justiça, que vai dar a última palavra em relação à deportação em si, né? Qual é a vinculação entre Polícia Federal e Ministério da Justiça. Enfim, então ele não cometeu nenhum crime, isso não atentou contra a moral e os bons costumes ou instituições democráticas do Brasil, ele somente está aqui de forma irregular. Ok, então, uma vez que se opte pela saída dele, ele vai ser destinado ao seu país de origem, vai se analisar se ele tem uma passagem de retorno, se tem condições de retornar ou não, e eventualmente o Tesouro aí vai arcar com os custos dessa deportação. Naturalmente que para essa pessoa retornar ao Brasil, basta pura e simplesmente preencher os requisitos. Por exemplo, ele estava estudando, mas estava trabalhando ao mesmo tempo, mas só tinha autorização para estudar. Se ele sai do Brasil e adquire um visto de estudante e de trabalho, ele pode perfeitamente retornar. A única coisa que vai ser analisada é: o Tesouro teve custos com relação à sua saída compulsória ou não? Caso sim, ele tem que fazer o ressarcimento por Tesouro também. Perfeito? Enfim, e não há, a priori, nenhum impeditivo com relação a essa deportação de estrangeiro. Perfeito? Mas tem uma tabela assim, bem elucidativa ali no material de vocês. Uma situação diferente é a situação da expulsão. A expulsão, a pessoa está aqui, o estrangeiro está aqui no nosso território, mas ele está se comportando de forma indevida. Ele está, por vezes, atuando contra a moral, contra os bons costumes, contra as instituições democráticas, ou no exercício de situações políticas que não lhe são permitidas. Ou está, por exemplo, em situação de mendicância, que é mendigo, né? Pedindo dinheiro, enfim, esmolas, não está trabalhando. Não é conveniente essa permanência dele no nosso território. Ou seja, a pessoa não cometeu crime, mas não é conveniente, por situações políticas, e a natureza jurídica desse instituto, ela é política. Se é política e vai envolver a saída compulsória dessa pessoa, o processamento disso vai se dar entre o Ministério da Justiça e o Presidente da República. Então, o decreto de expulsão, e eu saliento que o decreto de expulsão não pode ser coletivo, inclusive isso é uma vedação expressa no Pacto de São José da Costa Rica, tem que ser individualizado e fundamentado. E o Presidente da República vai dar o decreto, então, de expulsão desse estrangeiro. Porém, diferentemente da deportação, aqui há um impeditivo, que é o principal, o mais cobrado nas provas, ou que mais gera discussão, a dependência econômica ou de um filho, de uma filha, ou do cônjuge. Essa dependência econômica do filho ou cônjuge gera a impossibilidade dessa expulsão, né?
Há outras possibilidades previstas ali na lei de imigração. Essas 3 situações estão previstas na lei de imigração. A pessoa acima de 70 anos, ou então a pessoa que chegou aqui antes dos 12 anos de idade e assim por diante. Só a título de esclarecimento, e quem quiser acompanhar na lei, o que eu acho muito válido, as situações de deportação estão previstas, regulamentadas, melhor dizendo, entre os artigos 50 e 53, expulsão 54 a 60, né? E vedações também 61 e 62. Enfim, extradição um pouco mais à frente. Mas só para caracterizar isso é muito comum que se cobre nas provas do OAB, inclusive a última prova do OAB cobrou essa questão. Mas ali, quem estiver direcionando a aula somente para o OAB, está ali a explicação. Quem tiver mais interesse na aula, naturalmente preste atenção nos outros comentários. Perfeito? Enfim, então cabe ao presidente da República a efetivação ou não da expulsão dessa pessoa por intermédio de um decreto de expulsão, diante de algumas impossibilidades. Agora, se a pessoa foi expulsa, ela pode retornar ao território brasileiro? Pode, desde que tenha um decreto presidencial de perdão, correto? Ou seja, uma vez, em alguma época, algum presidente da República já fez a expulsão de algum estrangeiro, e esse estrangeiro depois recebeu um perdão presidencial por outro presidente. E aí ele pode retornar. Perfeito? Uma situação que é viável. Enfim, uma situação interessante é que tempos atrás tivemos um decreto de expulsão de um jornalista americano que fez uma reportagem sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a reportagem tinha alguns comentários sobre o comportamento pessoal do presidente, dentre eles que o presidente gostava muito de cachaça, um chamado cachaceiro, digamos assim. Não são palavras minhas, são palavras do jornalista. E à época se entendeu que aquilo feriria as instituições políticas, né? Notadamente a figura do chefe de Estado à época. Iniciou-se um processo de expulsão que culminou com um decreto presidencial de expulsão. O jornalista, acho que se não me engano é Larry Potter, não é o Harry, é o Larry, ele impetrou um HC, e competente para análise de um HC, de um ato do presidente da República, é o STF. E o STF entendeu à época que aquela matéria fazia parte das prerrogativas dele como jornalista. Era uma liberdade de expressão enaltecida pela figura de um jornalista, correto? Enfim, concedeu então para ele a liberdade, porém tempos depois, por situações alheias, ele acabou deixando o Brasil, perfeito? Mas aí um ato voluntário. Enfim, então essas situações ali pertinentes, em resuminho, está no quadro sinótico, né? Que está aí para vocês analisarem, terem acesso a qualquer tempo. E uma última situação é a extradição. Essa é mais complexa. Essa, na verdade, o estrangeiro está aqui de forma regular, perfeito? Não está atentando contra as instituições, bons costumes e assim por diante, porém ele cometeu um crime. Só que esse crime não é no Brasil. Esse crime é em outro território. Então, o Estado requerente solicita do Brasil a extradição para que essa pessoa seja processada, ou então, se já foi processada, cumpra a pena no país que solicita a extradição. Então, a natureza jurídica aqui é de um crime, mas não de um crime cometido no nosso território, cometido em outro território, um território ou processamento em outro território, que requisita, então, essa extradição. Porém, aí como o Brasil e o Estado que vai extraditar não tem ele tem uma certa responsabilidade em relação ao estrangeiro, ele tem que analisar o preenchimento de determinados requisitos. E aqui se tem, inclusive, requisitos constitucionais acerca da extradição. Não só requisitos constitucionais, mas requisitos legais também. Enfim,
Primeiramente, um brasileiro nato, ele não pode ser extraditado em hipótese alguma, perfeito? Ele não pode ser extraditado em hipótese alguma. Aquela situação que eu comentei anteriormente, no final da primeira videoaula, a pessoa já não era mais brasileira, né? Embora já havia, à época da extradição, um requerimento para reaquisição da nacionalidade. Não se enfrentou essa matéria de forma incisiva, mas como pano de fundo e, enfim, a americana, no caso, foi extraditada. Enfim, então brasileiro nato não pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado pode? Sim, em duas circunstâncias. Primeiro, por crimes cometidos antes da naturalização, ou então por crimes cometidos depois da naturalização, porém, envolvendo tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Aí sim, essa pessoa poderá então ser extraditada, correto? Mas a Constituição ainda estabelece um outro requisito, que não pode ser por crime cometido em virtude de opinião política ou de situações políticas, crimes políticos, digamos assim. Então, é uma outra vedação constitucional expressa limitadora aí à extradição. Aí a gente tem outros requisitos, são requisitos legais também previstos na Lei de Imigração, notadamente no artigo 82, que assim prevê: não se considerará a extradição quando o indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil for brasileiro nato, constitucional. O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. A lei brasileira impuser ao crime pena inferior, prisão inferior a 2 anos. O extraditando estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil, pelo mesmo fato. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira. O fato constituir crime político ou de opinião. O extraditando estiver respondendo o estado requerente perante tribunal ou juiz de exceção. Correto? Ou se ele for um extraditando, ele for beneficiário do refúgio ou do asilo territorial. Enfim, então esses são os critérios legais, né? Critérios legais. Dupla tipicidade, né? O principal deles é essa prisão ser acima de 2 anos, né? Igual ou superior a 2 anos. Com relação à dupla tipicidade, tivemos uma súmula que foi cancelada no STF, não me recordo, depois eu pesquiso aqui, salvo engano era súmula 691 do STF, que previa que, em razão da ausência de dupla tipicidade, não haveria extradição em decorrência do tipo penal terrorismo, pois à época o Brasil não havia regulamentado, não havia como tipificado esse crime. Porém, em virtude das Olimpíadas, esse crime foi devidamente tipificado, então essa súmula caiu por terra, né? Tendo em vista que há aí uma dupla tipicidade. Enfim, quem compete analisar esses requisitos? Compete ao STF. Temos requisitos constitucionais, temos requisitos legais, então é o STF que vai analisar. Bem, há algum impeditivo constitucional ou há algum impeditivo legal para que não haja essa extradição? Não há nenhum impeditivo. Então, o STF vai falar: presidente da República, ok, é ato discricionário seu a extradição ou não dessa pessoa. Inclusive, isso já foi decidido pelo STF. Você entendeu que, de fato, é ato discricionário do presidente da República, desde que presente os requisitos legais e constitucionais. Se não estiverem presentes requisitos legais e constitucionais, esse processo nem é encaminhado ao presidente da República, tendo visto que ele não vai poder extraditar. Então, assim, a discricionariedade é quando se tem presente os requisitos constitucionais e legais. Perfeito? Enfim, a situação da expulsão, filho ou cônjuge economicamente dependente é extensiva à situação de extradição? Não. Então, filho ou cônjuge economicamente dependente só influencia na expulsão. Deportação e extradição, não. Por fim, pode retornar? O extraditado pode retornar ao Brasil? Pode, desde que ele
venha a exercer uma atividade regular aqui no Brasil, tenha visto, enfim, seja oportuno a entrada dele no nosso território e, naturalmente, desde que cumprida as penas no Estado, ou a absolvição do Estado e assim por diante. Uma situação que eu não falei, que é requisito também, é o acordo, né, a bilateralidade entre o país que está requerendo e o Brasil e o país que foi requisitado. Então, se a Itália requer a extradição de alguém, o Brasil tem que ter um acordo com a Itália para a extradição recíproca, né? Enfim, uma situação emblemática da extradição para fins de elucidação foi envolvendo Cesare Battisti, né? Era um italiano que estava no Brasil e foi requisitada a sua extradição por homicídio, né, de 3 pessoas. A defesa de Cesare Battisti alegou que os crimes foram cometidos em decorrência de uma situação política, uma natureza política dos crimes. Enfim, o STF, depois de um certo tempo, analisou a situação e falou que não, que aqueles crimes não tinham natureza política e que estavam presentes os requisitos constitucionais e legais para a extradição, cabendo ao presidente da República, à época, Luiz Inácio Lula da Silva, a extradição. Que nos últimos dias do seu mandato acabou optando por não extraditar Cesare Battisti, que gerou a diplomacia entre os dois estados ficou de certa forma prejudicada, né, um pouco abalada com essa decisão do ex-presidente. Enfim, aí depois acabou que chegou houve um processo de falsificação de documentos, assim por diante, isso foi levado ao STF, acabou que ele saiu, acho que foi para Bolívia, e acabou que foi preso na Bolívia, e de lá ele foi diretamente para a Itália. Então hoje ele está lá na Itália. Enfim, esse quadro que eu coloquei ali para vocês mostra claramente aí essa divisão, né? Eu coloco ali deportação, expulsão, extradição e faço a diferenciação. Natureza jurídica, deportação administrativa, expulsão política, extradição crime, mas não no Brasil, em outro território. Que mais? Com relação ao processamento, deportação Polícia Federal, Ministério da Justiça, expulsão Ministério da Justiça com o Presidente da República e extradição STF e Presidente da República. Impossibilidades, a deportação, não existe nenhuma impossibilidade, a expulsão, aquelas que eu falei que são previstas na própria lei, e a mais relevante delas, né, cônjuge ou filho economicamente dependente. Economicamente dependente é muito importante. E com relação à extradição, os requisitos constitucionais e os requisitos legais, que a gente acabou de comentar. Retorno, extradição, se o Tesouro tiver alguma custas em relação a isso, né, o ressarcimento, e ser um ato conveniente e oportuno no ingresso dessa pessoa. Expulsão, retorno é se tiver um decreto presidencial de concedendo perdão, e extradição, naturalmente, que cumprida a pena, ou se foi inassentado, ou assim por diante, seja oportuno o seu regresso ao Brasil, é perfeitamente viável, correto? Enfim, essas são as principais situações em relação ao estrangeiro em si, perfeito? Depois, como eu falei, adiantei no início da aula, eu vou fazer algumas considerações acerca fazer uma atividade envolvendo esses assuntos, tá bom? Na próxima parte, na última parte dessa aula, de videoaula 3 no caso, a gente vai falar sobre asilo e refúgio, correto? Então, até lá!